Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou eu aqui para mais uma aula da playlist Dicas sobre Matemática Financeira. Nessa nossa aula de hoje, eu vou estar falando sobre duas taxas muito cobradas em concursos públicos e aplicações no nosso dia a dia, que é a taxa proporcional de juros e a taxa equivalente de juros. Eu vou estar ensinando vocês como que encontra essa taxa e qual é mais vantajosa numa aplicação financeira, ok? Qual taxa que seria melhor para eu utilizar, né? Então, o que nós vamos ver basicamente nessa aula? Uma taxa de 2% ao mês. Se eu estiver num regime de capitalização simples, isso vai corresponder a quantos por cento ao ano? Uma taxa de 2% ao mês. Se for num regime de capitalização composta, quantos por cento isso vai corresponder ao ano? Então é isso basicamente que nós vamos ver na nossa aula. Se você não sabe como encontrar, vem comigo que eu vou te ensinar. Bem, pessoal, vamos lá então para a taxa de juros proporcional, tá? Para esse tipo de taxa, nós estaremos trabalhando com o sistema de juros simples, sendo que é aquela taxa que cresce na mesma proporção do tempo, ou vai diminuir na mesma proporção do tempo, tá? Esse tipo de taxa é encontrado em regime de capitalização simples. E como que se calcula, né? Vamos lá então, olha, vamos chamar de TP a taxa proporcional, de I a taxa de juros dada e de N o prazo em que eu quero determinar essa taxa proporcional. Tudo bem? Então, olha, nós temos uma formulazinha matemática bem simples para o cálculo desse tipo de taxa. A taxa proporcional é a taxa de juros dada multiplicado pelo prazo que eu quero determinar. Tudo bem? Então, vamos lá para dois exemplos bem simples para vocês. Olha, o exemplo 1, eu peço o seguinte: qual é a taxa anual de juros de 2% ao mês no regime de juros simples? Ou seja, falou em regime de juros simples, já subentende-se que é uma taxa proporcional, tá? Então, uma taxa de 2% ao mês vai me corresponder a quanto no ano? Olha, o I, que é a taxa, 2% ao mês, o período de um ano. Então, lembrando aqui que um ano, como a taxa está ao mês, um ano corresponde a quantos meses? A 12 meses. Então, olha, a taxa e o período tem que estar na mesma unidade. Então, um ano corresponde a 12 meses. Para calcular, então, simples é taxa de 2% multiplicado pelo período, que é 12 meses, né, que corresponde a um ano. Então, uma taxa de 2% ao mês, 2 vezes 12 vai dar 24% ao ano. Então, ela vai corresponder a 24% ao ano, desde que seja no regime de juros simples, tá? Falou juros simples, já é taxa proporcional. Vamos a um outro exemplo aí. O exemplo 2, qual é a taxa mensal de juros de 3% ao ano, de 36% ao ano, no regime de juros simples, ou seja, taxa proporcional. Então, olha, se uma aplicação ela me rende 36% ao ano no regime de juros simples, quanto que ela vai corresponder ao mês? Olha, então tá aqui o cálculo. O I, que é a taxa, 36% ao ano. Eu quero saber ela em um mês, mas observa que a taxa de juros foi dada ao ano. Olha, um mês corresponde a 1 sobre 12 do ano, ou seja, é uma parte de 12, né? O ano não tem 12 meses? Então, um mês é 1 sobre 12 do ano. Então, agora é só multiplicar, gente. Olha como é simples, né? Lá? A taxa proporcional, 36% multiplicado pelo período. Como é 36% ao ano, eu tenho que estar com um período ao ano, que é 1 sobre 12. Então, vai me dar 36 dividido por 12, tá? 36 dividido por 12 vai me dar 3% ao mês, ok? Então, aí, olha, uma taxa de 36% ao ano no regime de juros simples vai corresponder a uma taxa mensal de 3%.
beleza? Gente, só tem que tomar cuidado aqui com o prazo, né, lá, tá? Observar se estão na mesma unidade de medida, né? A taxa de juros e o prazo. Então, isso que a gente tem que estar tomando cuidado no cálculo da taxa proporcional. Beleza? Então, vamos lá para a taxa de juros equivalente. Bem, pessoal, a taxa de juros equivalente já é um pouquinho mais complexa o seu cálculo, tá? Quando falar de taxa de juros equivalentes, eu estou trabalhando com juros compostos. Esta taxa, ela não cresce proporcionalmente, ela cresce exponencialmente em relação ao tempo, tá? Esse tipo de taxa é quando eu estou trabalhando num regime de capitalização composta. Então, gente, olha, quem tem dívidas ou tem investimento precisa saber sobre esse tipo de taxa, como fazer as comparações para poder tomar boas decisões. A fórmula matemática para o cálculo desse tipo de taxa é dada por, eu vou indicar aqui, por TE, taxa equivalente, é igual a 1 mais I, que é a taxa dada, elevado a N sobre P. Quem que é este N? É o prazo em que eu quero a taxa. Quem que é o P? É o prazo que eu tenho dado da taxa. Menos 1 multiplicado por 100. Por que eu multiplico por 100? Que é para poder transformar em porcentagem. Então, aqui na fórmula, o TE vai corresponder à taxa equivalente. O I é a taxa, só que aqui eu tenho que usar a taxa em decimal. Então, cuidado com isso. Tem que transformar em decimal para usar essa fórmula. O N é o prazo em que eu quero os meus juros e o P ali da fórmula é o prazo que tem, tá? Então vamos aqui para dois exemplos, vocês vão observar que também não é difícil este cálculo. A fórmula é um pouquinho mais complexa que a outra, tá? Olha bem, aqui no exemplo 1, eu quero qual é a taxa anual, então eu quero saber a taxa anual equivalente, juros compostos. Falou taxa equivalente, já é juros compostos. Deu um juros de 2% ao mês. Olha, se eu tenho um juro de 2% ao mês no regime de juros compostos, quanto isso vai representar ao ano de juros? Então, vamos lá para o cálculo. Olha, primeiramente, eu vou determinar a taxa de juros, 2% ao mês, passo para decimal. Então, como que eu transformo isto em decimal? 2% divido 2 por 100, vai dar 0,02. Eu quero a taxa no prazo que eu quero, no prazo de um ano. Só que os juros foi dado ao mês. Então, um ano corresponde a 12 meses. Então, o N eu tenho que usar em mês, porque o juro foi dado ao mês, tá? Num período de quanto? Num período de um mês, porque o prazo aqui, o P, tá? A taxa de juros foi ao mês. Então, num período de um mês, beleza? Então, agora é só nós substituirmos lá na fórmula, né? No lugar do I, eu vou colocar o 0,02. No lugar do N, eu vou colocar, né, o 12 meses. E no lugar do P, lá na fórmula, eu vou colocar 1, tá? Então, a taxa equivalente será igual a 1 mais I, o I é 0,02, elevado a N sobre P, o meu N é 12, 12, o P é 1. 12 dividido por 1, menos 1, multiplicado por 100. Somando 1 mais 0,02, vai dar 1,02 elevado a 12, menos 1, multiplicado por 100. Elevando 1,02 à 12ª potência, com aproximação de 4 casas depois da vírgula, eu vou encontrar aqui 1,2682 menos 1, multiplicado por 100. 1,2682 menos 1 vai dar 0,2682, multiplicado por 100. Ao multiplicar 0,2682 por 100, né, eu vou encontrar, então, 26,82%. Então, o que nós vamos observar? Que uma taxa de juros de 2% ao mês, no regime de juros compostos ou equivalente, né, ela vai corresponder a uma taxa de
26,82% ao ano. Isso porque eu estou trabalhando com juros compostos. Então, observa que ela não é proporcional ao tempo, tá? Nesse regime, né, ela dá um valor a mais aí de juros. Vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, qual é a taxa mensal equivalente de juros compostos de um juros de 36% ao ano? Então, olha, a minha taxa foi ao ano, o meu I, 36% ao ano, transformando o 36% em decimal. Então, vai dar 0,33. O período, olha, o meu N, eu quero saber a taxa mensal, eu quero saber a taxa em um mês só. Eu tenho ela anual, eu quero saber ela no mês. Olha, como os juros foi dado ao ano, 36% ao ano, este um mês, que é o meu N, eu tenho que transformar isso em anos. Um mês corresponde a 1 sobre 12 avos do ano. Então, 1 sobre 12 do ano. O prazo que eu tenho, a taxa foi dada no período de um ano. Então, o meu P, né, lá na fórmula, o meu P é um ano, tá? Bem, gente, então vamos substituir na fórmula aí. TE, taxa equivalente, né? É 1 mais I, o I é 0,36, elevado a N dividido por P. O meu N é 1 sobre 12, dividido por P, que é 1, tá? Menos 1, multiplicado por quanto? Multiplicado por 100. Então, aqui eu vou ter 1 mais 0,36, vai me dar 1,36 elevado a 1 sobre 12 menos 1, multiplicado por 100. 1,36 elevado a 1 sobre 12 avos, com aproximação de 4 casas depois da vírgula, eu vou encontrar 1,0259 menos 1, multiplicado por 100. 1,0259 menos 1 vai dar 0,0259, multiplicado por 100, vezes 100. Multiplicando 0,259 por 100, eu vou encontrar 2,59. 2,59% ao mês, tá? Então, olha, uma taxa anual de juros no sistema de juros compostos de 36% ao ano vai corresponder a uma taxa mensal de 2,59% ao mês. Beleza? Tá? Então, gente, ficar sempre atento para esse tipo de exercício, porque aqui, olha, a taxa de juros dada no exercício foi ao ano. Então, o meu N, nela, eu teria que estar transformando ao ano. Como eu quis a taxa mensal, eu vou ver em um mês. Bem, um mês corresponde a quanto de um ano? Corresponde a 1 sobre 12 do ano. E se eu quisesse saber a taxa bimestral? Bem, um bimestre tem quantos meses, pessoal? Um bimestre tem 2 meses. Então, a proporção seria 2 sobre 12 do ano. Beleza? Então, tá aí, olha, os dois tipos de taxas, né? A taxa proporcional, que está relacionada com juros simples, e a taxa equivalente, que está relacionada com juros compostos, tá? Olha, se eu estou descapitalizando, o que é descapitalizar? É o resultado de perder um capital investido. Então, olha, ao perder um capital investido, o mais vantajoso, né, entre aspas, né, o mais vantajoso entre aspas, seria se tivesse no regime de juros simples, ou seja, de capitalização proporcional. E agora, se eu estiver capitalizando, que é o ato aqui de agregar um capital, incorporar juros a um capital. Bom, se eu estiver capitalizando, é mais vantajoso, né, eu estar trabalhando com as taxas equivalentes, ou seja, no sistema de juros compostos. Beleza? Então, pessoal, olha, aqui eu estou encerrando, né, esta segunda aula da playlist Dicas de Matemática Financeira. Tudo bem? Olha, se você gostou, não esqueça de dar um positivo, se inscreva no meu canal, né? Qualquer dúvida em algum desses exemplos, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. E assistam lá também no meu canal, tem
uma playlist só sobre juros simples e juros compostos, tá? Pessoal, então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!